Olá, eu sou a Lina Ferreira, tenho 45 anos e sou natural de Leiria. Há 20 anos que trabalho na área da terceira idade, 17 dos quais aqui no Concelho de Oliveira das Meias. A leitura para mim tem sido muito importante desde criança. Quando era mais pequena, a minha avó contava-me imensas histórias. Aliás, ela foi o meu primeiro livro vivo a contar histórias. Divertia-me imenso quando era mais pequenina. Entretanto, comecei a ler e a escrever, normal, como qualquer criança no primeiro ciclo, e passei a ser eu a contar essas histórias dos livros da primária à minha avó. E ela adorava, porque ela era analfabeta, e então ela adorava ouvir aquelas histórias, não percebia como é que daquelas letras saíam palavras e histórias tão engraçadas. Ou seja, passei eu a contar histórias à minha avó. Entretanto, durante a minha infância, portanto, na altura, como eu vivia numa aldeia, não havia livrarias como há hoje, não havia acesso a livros como há hoje. E então surgiu no segundo ciclo, tive a oportunidade de ter a biblioteca na escola e devorei os livros de Uma Aventura da Isabel Alçada. Portanto, eu sou uma miúda que lia os livros todos e foi super interessante porque eram livros que tinham mistério, que tinham aventura e no fundo eu fui buscar esse gostinho da aventura, do desafio. Portanto, passei uma infância toda com essa vontade de ir descobrir coisas novas, ser aventureira, pronto. Fase da adolescência, como todas as crianças, como todos os jovens, fui muito de Paulo Coelho. Li os livros todos de Paulo Coelho, na altura. O meu milheiro servia para comprar livros, enquanto no início eu requisitava livros na biblioteca, mas era diferente, porque é esquisito, porque eu ia buscar um livro, adorava o livro, ler o livro, mas depois tinha que o devolver, e então comecei a ter aquele gostinho de comprar um livro para ser o meu livro, na minha prateleira lá do quarto. Entretanto, surgiu a necessidade de ir para a universidade, aí foi um período de 5, 6 anos que deixei de ler completamente, portanto livros de forma divertida, eram mais os manuais de faculdade. E depois, quando entrei no mundo do trabalho, também não lia, porque era impossível, eu queria ser o melhor possível e era impossível ter tempo para ler. Entretanto conheci o meu marido, que é um devorador de livros, ele ainda é pior que eu. Nós chegámos a andar ao despique de ver quem é que comprava mais livros. Um fazia anos, oferecia um livro, outro fazíamos ano de namoro, tínhamos que oferecer um livro a cada um. Surgiu-nos uma situação bastante engraçada, nunca mais me esqueço, em São João da Madeira. Havia lá uma livraria que eu penso que já fechou, que era a única aqui da zona, assim, da zona que eu conhecesse. E então nós tínhamos falado em poesia e Pablo Neruda, tínhamos curiosidade. E eu fui à livraria, depois do trabalho, perguntar se tinha lá os 20 poemas de amor de Pablo Neruda. E vira-se a senhora para mim da livraria: olha, que engraçado, coincidência. Passou por aqui um rapaz hoje de manhã e também procurava esse livro. E eu assim, ai, que caraças, já não acredito que ele também vai comprar o mesmo livro. Não comprámos porque não havia o Pablo Neruda, comprámos mais tarde, no Porto, numa das livrarias que lá havia no shopping. Entretanto, surgiu o Dan Brown, toda a gente conhece o Dan Brown, lemos os livros quase todos, temos 5, 6 lá em casa, mas depois também surgiu o Miguel Sousa Tavares, que é português, e acho que nós temos que dar valor ao que é português, e o Miguel Sousa Tavares com o Equador, que toda a gente já viu a série ou o filme. Também vi o Anjo Branco, que é muito bonito também, e também o Sul, e eu trouxe o Sul. O Sul fica para o meu futuro, quando eu for mais idosa, que não tenha tempo para trabalhar, tenha mais tempo para viajar. Penso que o Sul é interessante porque ele conseguiu ter o prazer, o Miguel Sousa Tavares, ter o prazer de ir visitar aqueles países que eu adorava visitar, que é de uma cultura diferente, pessoas muito humildes, muito ingênuas, muito naturais, e eu adorava conhecer países como os que ele conheceu. Posso-vos dizer que ele foi à Amazónia, esteve numa tribo de indígenas e a experiência foi formidável. Ele há muito tempo desejava fazer essa viagem e conseguiu. Eu espero um dia também poder concretizar esse sonho. Depois do Miguel Sousa Tavares, apareceu um outro escritor português, que eu gosto muito, que é o José Rodrigues Santos. Tenho imensos livros dele, mas depois, nos livros dele é engraçado porque ele como mistura muito a ciência com a história, com o romance e a ação.
acabei por conhecer um livro nos livros dele, em que ele fala sobre esse livro, que é o Siddhartha, de Hermann Hesse. E esse livro, sim, posso dizer que transformou-me completamente enquanto pessoa. O Hermann Hesse fala-nos disso através do Siddhartha, que o nosso interior é muito mais importante do que o embrulho que nós temos à nossa volta. E então, posso-vos contar uma história gira, que se calhar se eu tivesse 16 anos tinha morrido de vergonha, que foi em Praga, em Karlovy Vary, a 130 km de Praga, mas pertence a Praga. Eu estava numa estância de luxo, grávida, portanto foi uma viagem que fiz com o meu marido, estava grávida, e como fui em março, em Portugal não se conseguia comprar roupa nas lojas normais, roupa quente, de camisolas de gola alta, ainda por cima para uma grávida com 3 tamanhos acima. E então lembrei-me de ir à loja dos chineses e fui à loja dos chineses, comprei imensa roupa quentinha. E foi engraçado porque lá em Karlovy Vary, o que é que aconteceu? À minha frente ia uma senhora toda chique, uma estrela de cinema, de casaco de vison, com o seu saltozinho alto de bico, o seu chihuahua com um casaquinho exatamente igual ao da dona, tudo a condizer, e eu ia atrás dela, muito simples, vestida de roupa de chineses, e senti-me nesse momento a mulher mais feliz do mundo. Portanto, o ser feliz não tem a ver se eu uso roupa bonita ou não uso roupa bonita, mas sim o meu interior. Mas sim o que está lá dentro. Nesse momento senti-me feliz porque estava grávida do meu primeiro filho, e como eu fiquei sem pais muito cedo, o meu grande desejo era ter a minha família, a minha própria família, e esse desejo estava concretizado, e também ter ao meu lado o homem que eu escolhi para viver até aos meus últimos dias, se assim for possível. Portanto, estava feliz da vida. O que interessa é mesmo o nosso interior, e o Siddhartha fala-nos disso. Depois o que é que acontece? Claro, com a gravidez vêm os filhos, não há tanto tempo a ler. O que acontecia muitas vezes, porque o meu marido continuava fanático e a gostar imenso de ler e de aprender coisas novas, enquanto eu amamentava, ou fazia a papa do bebê, ou cozinhava, ele, quando havia uma parte mais interessante para que eu também pudesse partilhar comigo, ele lia em voz alta e discutíamos um bocadinho o que ele estava a ler. Portanto, acabei por ir seguindo a leitura dele aos poucos. Claro que com a maternidade surge sempre aquela dúvida, será que vou ser uma boa mãe? Será que há livros que nos ajudam a ser boas mães? É assim, eu tive um professor catedrático já velhote, de 70 e que anos, de Filosofia da Educação, que na nossa primeira aula ele disse-nos, perguntou-nos o que é que para nós seria interessante aprender para sermos uns bons pais, para educar bem um filho. E então nós todos durante uma hora discutimos, era ser um bom filósofo, perceber bem de psicologia, e no final de uma hora de só termos dito no fundo barbaridades, ele muito simplesmente disse que a única coisa que nós precisamos é de amor, é de dar amor aos nossos filhos e amarmos os nossos filhos. Portanto, vai tudo em contra ao que Siddhartha diz, que o amor que temos no interior é que é importante, e não se nós damos muitos brinquedos aos nossos filhos, se lhes pagamos grandes viagens ou se vamos com eles jantar fora todos os dias a comer porcarias. O mais importante é darmos-lhe amor e darmos atenção, que às vezes não temos paciência nenhuma para isso. Relacionado ainda com a maternidade, há um livro que eu gostava de partilhar com todas as mães, que tenham filhos de todas as idades, pelo menos na fase, quer de criança, dos 2, 3 anos, até da adolescência, que é do Daniel Sampaio, Lavrar o Mar. É um livro muito importante, é um livro que é acessível a qualquer pessoa, uma pessoa que tenha só frequentado o segundo ciclo consegue perfeitamente perceber o livro, porque ele descreve consultas que tem com as clientes que estão aflitas porque não conseguem educar os filhos, não conseguem ter mão nos filhos. E ele descreve de forma muito simples aos pais, aos futuros pais, como é que devem fazer para que os filhos consigam ter regras, que é bom dizer o não, é bom saber que a criança saber que tem limites. E o Daniel Sampaio, através desse livro, é muito bom. Eu posso-vos dar um exemplo, e já me aconteceu a mim várias vezes, quando saía com o meu marido e com o meu primeiro filho, porque eu com o segundo já não ia aos restaurantes, mas com o primeiro ainda fui algumas vezes, e realmente isso acontecia com alguns pais, que é, eles aproveitam para estar aquele bocadinho juntos a jantar, e a criança acaba por terminar a refeição e quer se levantar,
e não há regras, porque se estamos à mesa é para estarmos todos à mesa, e a criança acaba por se levantar e corre as mesas todas das pessoas que estão no restaurante, mas a criança faz uma coisa engraçada, que eu lembro que o meu filho também fazia igual, que é, ele distancia-se dos pais, mas está sempre a olhar para os pais, a ver até que ponto é que o pai diz, porque ele sabe que há um limite, ele sabe que dali não deve passar, mas ele tenta experimentar os pais e então ele olha para os pais do género, vais-me dizer que não, e eu sei que tu me vais dizer que não. Só que aqueles pais não disseram que não, nem quiseram saber, nem sequer olharam para ele. E então ele destruiu o restaurante todo. E depois, mais tarde, quando tem 13 anos, porque aquela criança não soube o que é ter limites, quando chega aos 13 anos, depois andam a baterem-se, são violentos um com o outro, o pai e o filho. E é o que a mãe depois vai para o consultório dizer e a pedir ajuda ao Daniel Sampaio, que é: ó doutor, e agora? O meu marido ainda consegue vencer o meu filho à pancadaria, mas no dia que o meu filho ganhar, como é que vai ser em nossa casa? E é verdade, portanto, nós é desde criança que temos que criar limites, as crianças têm que saber que há regras, e não nos faz disso ser maus pais. Portanto, aconselho a lerem o Daniel Sampaio, que é um livro maravilhoso para as mães que tenham dúvidas como é que há de educar os filhos. E para terminar, estou a ser muito longa, há um livro que eu também mexeu muito comigo e mexe, que é o de Franz Kafka, em que ele, de forma muito diabólica, consegue descrever como é que uma pessoa ativa, que tem um horário fixo, que nunca perde o trabalho, nunca chega atrasado ao trabalho, de repente, por não o conseguir fazer, deixa de ter qualquer importância para a sociedade. Em que ele se transforma, portanto, ele é tão, o nosso Kafka é tão diabólico, entre aspas, na minha opinião, porque ele até consegue, portanto, ele transforma o ser humano numa barata. O homem transformou-se numa barata. E para nós ocidentais, uma barata é a coisa pior que pode haver. Portanto, eu considero que aqui no fundo nós temos alguns idosos que são considerados baratas pelas famílias. Não estou a dizer todos, ainda bem, mas alguns são uns empecilhos que estão lá em casa e que dão muito trabalho. E este livro é muito triste, saber que nós vivemos numa sociedade muito egoísta, em que nós só pensamos para o nosso umbigo, não queremos saber dos outros que estão à nossa volta. E é pena porque, para além dos livros que eu estou farta de ler e adoro ler, há outros livros à nossa volta que são as pessoas. As pessoas são livros vivos. Aprendemos imenso com as pessoas e com as relações das pessoas. E realmente é isso que eu sinto. Sinto que nós devemos tomar mais conta uns dos outros e aproveitarmos a quarentena para estarmos mais juntos e relacionarmos melhor e aproveitar todo esse momento em conjunto.